No próximo dia 15 de novembro, os brasileiros vão eleger prefeitos e mais de 57 mil vereadores. Em muitos casos, os políticos e a estrutura administrativa em torno deles vão ser bancados com recursos de contribuintes de outras cidades. Isso porque cerca de 35% dos municípios do país não arrecadam o suficiente para cobrir essas despesas. É o que mostra o Índice de Autonomia, que compõe, por sua vez, o Índice de Gestão Fiscal elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, FIRJAN. Do lado das receitas, o indicador leva em consideração todas aquelas geradas pelo município, como impostos e receitas patrimoniais, de serviços. Os gastos, por sua vez, foram calculados a partir do que a contabilidade pública chama de despesas por função, nesse caso específico, as funções administração, legislativo, judiciário e essencial à justiça, que representam o custo mínimo para uma prefeitura existir, diz o gerente de estudos econômicos da FIRJAN, Jonatas Goulart. Não entram gastos com saúde, educação ou saneamento, por exemplo. Boa parte do dinheiro que sustenta os municípios vem da mesma fonte, o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, formado por recursos de dois tributos federais, o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. No ano passado, o fundo distribuiu 109 bilhões de reais. Essa configuração acaba tendo uma série de efeitos colaterais, inclusive um incentivo perverso para a criação de mais municípios. Desde a promulgação da Constituição de 1988, já são 1,2 mil a mais. De um lado, a capacidade dos municípios de gerar receitas próprias é limitada, segundo François Briermecker, do Observatório de Informações Municipais. São de competência municipal o Imposto sobre Serviços, ISS, que tem alíquota máxima de 5%, contra limites superiores a 20% para o ICMS, arrecadado pelos estados, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ITB, com alíquota máxima de 4%, e o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. O pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IP, Cláudio Hamilton dos Santos pondera, por outro lado, que o incentivo que a legislação dá às prefeituras para arrecadarem é pequeno. Os repasses do FPM, de maneira geral, são maiores quanto menor for um município. Ter arrecadação tributária não é barato, tem que ter estrutura. No caso do IPTU, é preciso organizar os cadastros, as plantas, dos imóveis, é preciso que haja fiscalização. Assim, diante do custo zero do dinheiro que vem do FPM, muitos municípios acabam fazendo um esforço de arrecadação menor. Isso tudo acaba sendo também um incentivo para a criação de novos municípios. Você tem essa vantagem de receber um dinheiro sem que tenha que fazer muito esforço. O Brasil tem municípios com menos de 5 mil habitantes. Desse total, tiveram arrecadações de impostos municipais abaixo de 10% das receitas totais em todos os anos de 2015 até 2019, a linha de corte estabelecida pela PEC. Ou seja, nesses casos, as transferências, seja do FPM ou por parte dos estados, como entram com a cota parte de tributos estaduais como o ICMS e o IPVA, chegaram a responder por mais de 90% do volume de recursos de que o município dispunha. Mas o problema não é exclusivo desse grupo, a grande maioria dos municípios com menos de 50 mil habitantes, que são, por sua vez, 88% dos municípios brasileiros, não consegue ultrapassar aquele percentual, diz Santos. Outro efeito colateral, na avaliação da professora da FEUSP Fabiana Fontes Rocha, pesquisadora da área de economia do setor público, é o incentivo a atitudes fiscalmente irresponsáveis, como o financiamento de projetos de baixa qualidade ou sem benefício social. Este quadro é mais preocupante quando pensamos nos municípios pequenos. Como eles são privilegiados em termos de recebimento de transferências e têm demanda por bens e serviços públicos que são mais simples e baratos, justamente porque são pequenos,
acabam sendo sobrefinanciados, e aí a situação é agravada. Essa dinâmica tem impacto direto na qualidade da prestação de serviços públicos como saúde e educação básica, que estão dentro das responsabilidades do município. Cidades menores, de forma geral, têm demandas por serviços de saúde menos complexos. Nos casos em que elas estão próximas de um centro maior, ilustra a professora, poderia fazer mais sentido, do ponto de vista da eficiência do gasto público, ter ambulâncias de prontidão para fazer o transporte de pacientes em vez de construir um hospital. Por razões políticas, entretanto, os prefeitos com frequência optam pela segunda opção, o que tem contribuído para expandir as redes de prestação de serviços. O surgimento de municípios pequenos resultou também em perdas de escala na oferta de bens públicos, ela avalia. Há ainda a questão da própria estrutura de gastos do município. Com cada município que nasce surge uma prefeitura e uma Câmara de Vereadores. Pela lei, todos os municípios com menos de 15 mil habitantes têm direito a eleger 9 vereadores. E, ainda que muitas vezes eles não recebam os chamados supersalários, representam um aumento na estrutura de custos fixos. Uma das soluções para esses problemas seria criar incentivos para que os municípios arrecadem mais e gastem melhor. Nesse sentido, uma primeira e antiga proposta é a reforma do FPM. Uma mudança nos critérios de repasse, que levassem em consideração as necessidades do município, e não apenas o tamanho. Isso porque o fato de um município ser menor do que outro não significa necessariamente